Amigos, meu nome é José Lamartine de Andrade Lima Neto, sou professor do Instituto Federal da Bahia e eu queria comentar com vocês algumas coisas que eu tenho testemunhado ao longo dos últimos anos e mais acentuadamente nesses dias que antecedem o pleito final para a presidência da República. Eu penso que a gente convive com alguns valores dentro das instituições de ensino que deveriam ser uma base bastante definida, sólida, que diz respeito à liberdade, diz respeito à ética, diz respeito à tolerância. E essas coisas eu tenho visto com alguma preocupação, justamente porque são coisas que parece que a gente tem se afastado. Eu fui ex-aluno também, da época em que era escolas técnicas federais. Eu entrei como professor ainda em época de escola técnica, vivenciei toda aquela parte ainda do final do governo militar. Eu fui aluno na época do governo militar, comecei a trabalhar na presidência do general João Batista Figueiredo. Depois entrou o Sarney, Collor, etc. Então acompanhei essa turma toda, já como professor. Comecei muito novo. E essa fase inicial era uma fase em que a gente trabalhava na carteira assinada, na CLT. Depois foi que surgiu na Constituição a figura do professor estatutário, em 1988. E, se não me falha a memória, em 1990, o Collor de Mello, o presidente Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, nos colocou como estatutários. O governo brasileiro estava com dificuldades de caixa, dificuldades orçamentárias, e aí, para diminuir essas despesas, diminuir o recolhimento do FGTS, então acabou incorporando os servidores civis da União como estatutários. Muito bem. Eu digo isso por quê? Porque eu acompanhei essa escola em várias épocas políticas, né? Desde uma época dita de repressão até os dias atuais. E já fui professor de alguns milhares de pessoas. E hoje eu já estou tendo como alunos alguns filhos de ex-alunos, né? Então, assim, eu tenho vivenciado realmente, digamos assim, um pouco da história ao longo desses últimos quase 40 anos, desde a época que eu era estudante também da escola técnica. Pois bem, a liberdade que eu imagino que a gente possa usufruir e que foi tanta pauta para lutas, né, que aconteceram ao longo dessas últimas décadas. É uma liberdade que eu vejo como ela tendo assim dois enfoques. Um enfoque mais da liberdade no sentido absoluto dela, que é a liberdade das coisas privativas que acontecem aqui dentro da minha cabeça, da cabeça das pessoas. Então, a liberdade de pensar, a liberdade de fazer seu julgamento, mas tudo na sua esfera ali pessoal, né? Então, essa liberdade, cultivar os valores, cultivar as crenças que eu tenho, essas coisas fazem parte do meu universo interior, das coisas que eu cultivo, que faz parte da minha liberdade individual. Muito bem. O direito ao meu corpo, o direito à minha saúde, o direito à minha segurança, o direito à minha vida. Então essas coisas são minhas. Agora, quando as coisas que eu faço podem interferir na vida dos outros, aí a minha liberdade é relativa. Então a minha liberdade, ela vai até onde atinge o limite do outro. Eu não devo nem posso ultrapassar o limite dos outros, porque, assim, sob pena da gente estar colocando em risco talvez aquilo que é a base da civilização, né? Que é aquele espécie de contrato em que a gente se une em prol da busca de uma felicidade. Então a gente abre mão
de algumas coisas em prol de algo maior, coletivamente. Pois bem, dentro da estrutura das transformações, essas transformações, quando acontecem, elas acontecem dentro do seguinte esquema. É um esquema que eu trabalho isso com meus alunos em aulas ligadas à tecnologia de controle, em que um estímulo que é dado em um determinado processo, ele gera uma resposta. Estímulo, transformação, resposta. Isso se aplica não só para a área industrial, mas isso se aplica também em questões psicológicas, em questões individuais ou em grupos. Você estimula, você vê o que acontece e obtém uma resposta. As pessoas fazem isso, né? Se comportam desse jeito. Você conta uma piada e vê a resposta dessa piada. Você fala um palavrão e aí você vê o efeito que esse palavrão causa nas pessoas. Então, a gente pode utilizar essa base ou esse princípio, né, como uma analogia para estudar uma série de coisas. Eu tive uma experiência recente no Instituto, agora há alguns dias, em que no grupo do Facebook eu coloquei, fiz algumas perguntas, alguns comentários a respeito de um dos candidatos à presidência da República. Eu sabia que vinha de lá algumas respostas um pouco mais educadas, mas eu não imaginei que viesse de tão grande monta e de forma assim muito avassaladora. Eles foram muitíssimo mal educados, grosseiros, violentos, né? No sentido de se opor ao comentário que eu fiz. Eu fiz de novo outros estímulos, coloquei de novo algumas provocações, não no sentido de querer desagregar ninguém, mas para observar essas respostas. E, por incrível que pareça, no meio dessas pessoas violentas, no meio das pessoas que foram agressivas, tem algumas pessoas que não pensam como eles, graças a Deus, né? A maioria não se manifestou, deve ter ficado assistindo aquele ringue, né? Aquela luta, como se fôssemos membros participantes de uma arena de combate, e eles assistindo lá, né? Algum outro se manifestava, mas o que eu achei legal foi que não é um pensamento único, né? A forma como a instituição tem trabalhado, ela tem criado muita militância, ela tem criado uma forma de comportamento que se assemelha, eu vou fazer aqui uma analogia, com um trabalho que o psicólogo B.F. Skinner fazia com o behaviorismo, que ele propôs, que era justamente isso. Você pode condicionar um determinado ser, um determinado vivente, a ter determinados comportamentos a partir de estímulos. Você estimula, ele gera um comportamento, e a partir disso você pode reforçar esse comportamento ou não reforçar para ele se inibir, ou até mesmo punir esse comportamento para que a tentativa de extinção seja mais rápida. Pois bem, isso depois de uma série de experimentos de estímulo, resposta e reforçamento, estímulo, resposta e reforçamento, aqueles seres ficam condicionados. Assim que eles recebem um estímulo, eles geram um comportamento. E foi o que aconteceu nessa instituição, que aconteceu nessa página do Facebook. Isso me deixou, assim, de certa forma, meio preocupado, porque ao invés dos professores estarem oferecendo para os estudantes um leque de possibilidades do que pode ser aquilo que é trabalhado como política e ideologia, eles sonegam informações, dão apenas uma parte da informação, né? É evidente que tem professores muito competentes, mas por que esses professores muito competentes não tratam todos os assuntos da mesma maneira? Quer dizer, se o estudante não tem acesso a todas as informações, ele não tem como decidir com qualidade. Ele vai decidir apenas dentro do universo que lhe foi oferecido. Então eu acho que isso não é uma postura muito correta, não é uma postura muito ética, até porque dentro da ética, eu posso dizer que eu tenho a satisfação de ter contribuído com a implantação do Comitê de Ética em Pesquisa dentro do Instituto Federal,
da Bahia, um dos pilares da ética em pesquisa é liberdade. E o que é liberdade? É oferecer ao sujeito de pesquisa, ou melhor, ao participante da pesquisa, todas as informações necessárias para que esse participante tome uma decisão de qualidade. Esse participante ele precisa ser esclarecido para que tome uma decisão de qualidade, ou seja, para dizer no final das contas, sim, eu sei o que é pesquisa, eu sei quais os riscos dessa pesquisa, quais os benefícios dessa pesquisa, eu sei qual é o telefone, qual é o endereço do pesquisador, e eu sei qual é o telefone e o endereço do Comitê de Ética em Pesquisa. Qualquer dúvida eu posso acessar. Então, ora, o sujeito de pesquisa, ele precisa ter essas informações para ele decidir. Isso é o que a ética em pesquisa exige, um dos pilares da liberdade. E nós, enquanto professores do Instituto Federal da Bahia, a gente não está respeitando esse pilar da ética, que não seja na pesquisa, mas na ética, sei lá, profissional. Como professores, a gente deveria garantir uma certa liberdade para os estudantes decidirem. Mas quando a gente limita a quantidade de informações para ele acessar, quando a gente privilegia um determinado grupo de informações em detrimento de outros, a gente está, de uma certa forma, interferindo, direcionando a escolha deles para determinados pontos de vista que agradam ou que sejam mais simpáticos a quem está dando essas aulas, entende? Então essa preocupação minha é muito grande, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel de oferecer liberdade para os estudantes e também não estamos cumprindo o nosso papel de uma forma que eu considero ética, porque competência tem. Competência existe muito grande dentro daquela escola, mas essa competência não tem sido utilizada desse jeito. Eu tenho medo que isso daí possa ser um fator negativo, né, para as necessidades que o país tem hoje. Quer dizer, a intolerância, o comportamento intolerante, não consentir com a existência do seu antagônico, da pessoa que pensa diferente de você, é uma coisa muito grave. Isso não está somente no meio dos alunos, está no meio também de profissionais. Eu comentei sobre essa experiência com os estudantes no Facebook que eu tive, comentei numa reunião que tinha a participação de uma pedagoga. Quando eu falei a situação, ela simplesmente se transformou, virou uma outra pessoa. Ou seja, é aquela coisa do condicionamento. Está tão automatizado que quando determinados estímulos são apresentados, o organismo, o ser vivo, se comporta daquele jeito que foi condicionado. Então a pedagoga se comportou da mesma forma que os estudantes. Não se comportou da forma assim tão virulenta quanto foram os estudantes, mas emocionalmente ela aderiu àquele mesmo tipo de manifestação. Então parece que vieram condicionados, né? Assim, as universidades estão já condicionando seus formandos, que quando passam nos concursos das escolas entram e começam eles próprios a condicionar os estudantes. Ou seja, é um condicionando o outro, é um pacote ideológico que ele recebe na formação dele lá acadêmica, e esse pacote ideológico ele vai transferindo para aqueles com quem ele vai tendo contato ao longo da vida. E isso é muito danoso, né? Isso é aquele princípio do intelectual orgânico que o Antônio Gramsci falava, e isso faz parte de um processo revolucionário, né? Aquela coisa da revolução cultural, revolução cognitiva, em que ao invés de pegar as armas, você mexe com os valores, os pilares da sociedade, né? Os pilares da moral, os pilares dos costumes. E esses valores, como família, esses valores vão sendo minados, vão sendo enfraquecidos, e é exatamente em cima disso daí que se espera fazer, eles esperam fazer a tal revolução, a revolução de classes, né? A revolução agora cultural, mas a parte econômica que ficaria sustentada em cima dessa superestrutura. Então minhas palavras de preocupação são essas aí. Eu queria agradecer aí a atenção de todos e dizer que são as minhas impressões, a forma como eu vejo as coisas, né? Então é isso aí. É uma experiência nova que eu estou fazendo de gravar vídeo, então espero que nas próximas eu cometa menos erros.
tá bem? Beleza, obrigado aí pela atenção e até a próxima.